Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito na Rádio Armazém. A pauta de hoje é de interesse geral, é claro, se você busca informação, o interesse é geral, é amplo para qualquer pessoa, mas com foco para quem for vigia, vigilante, quem tiver interesse em informações sobre direito previdenciário, aposentadoria especial, tema 1031 do STJ, já falaremos um pouco sobre isso, aposentadoria especial. Então, fique atento, fique ligado. Se você estiver assistindo pela rádio, aproveite e já se inscreva no canal Saiba Direito. Se você estiver assistindo pelo canal Saiba Direito, veja os comentários aqui embaixo, deixarei alguns links. Se você for advogado, fique muito atento, pegue um caderninho aí, porque você terá uma aula de direito previdenciário com o meu sócio, meu amigo Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Mas, primeiro, antes de mais nada, os nossos patrocinadores. Primeiro patrocinador, CRJ Advogados, escritório do qual faço parte, inclusive. Nós temos sede em Porto Alegre e filial em Erechim, atuamos na área previdenciária, civil e trabalhista. Telefone 51 32 28 12 19. Se você for para a Serra, não esqueça, a rede Sky de hotéis, de preferência lá o Skyboards Open House. Melhor relação custo-benefício, hotelaria de luxo, com um preço que você não acreditará. Mas vamos parar de enrolação e vamos lá. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, advogado especialista em direito previdenciário, que nos ajudará a debater, que nos trará informações sobre a aposentadoria especial do vigilante e temas correlatos. Vamos lá. Doutor Luiz Gustavo, eu já te apresentei em outro programa, mas gostaria que tu falasse rapidamente sobre o teu currículo, tua formação. Bom, olá, Guilherme. Primeiro, meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Armazém, espalhados pela região de Santa Maria, da nossa gloriosa Santa Maria, espalhados pelo mundo todo, né? Onde a nossa rádio tem abrangência agora pela internet. Bem, eu sou formado, Guilherme, há algum tempo já, né? Não vou denunciar a idade aqui, formado há algum tempo já, advogo há muitos anos na área do direito previdenciário e hoje eu tenho a felicidade de poder focar o meu trabalho exclusivamente na área do direito previdenciário. Então, eu diria que eu já tenho uma certa experiência com o direito previdenciário. A modéstia é uma virtude tanto, hein, Gustavo? Tu não falou que tu é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, que é membro do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que participou ativamente em processos de interesse social, né? Mas essa é uma questão que talvez não interesse muito aos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando para terem informações relativas à aposentadoria do vigilante, né? Vamos tratar desse assunto, né? Parabéns, o nosso convidado, pessoal, ficou encabulado. Vocês viram que ele ficou encabulado. Mas vamos lá. Gustavo, vamos deixar a cereja do bolo para o final. Então, antes da gente falar sobre essa recente decisão do STJ que inspirou a entrevista de hoje, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a aposentadoria especial, as vantagens de obter uma aposentadoria especial, só para nós contextualizarmos. Perfeito, Guilherme. Bom, por que o segurado deve insistir em buscar uma aposentadoria especial? Como resumo disso, porque o valor é melhor, ponto. Isso já é mais do que o suficiente para estimular os nossos ouvintes a não se satisfazerem tão somente com uma aposentadoria por tempo de contribuição, porque eles precisam, pelo menos, analisar a possibilidade de obter uma aposentadoria especial, porque, sem sombra de dúvidas, mesmo após a reforma da Previdência, em tese, na maioria das vezes, a aposentadoria especial ela se apresentará com uma renda inicial mais atrativa. Então, o segurado que trabalhou exposto a agentes nocivos e trabalhou em condições de risco à integridade física, ele deve sempre lutar por atingir o direito a uma aposentadoria especial. E aqui, Guilherme, eu só faço uma observação. É óbvio que em meia hora de conversa aqui, nós não conseguiremos esgotar todos os assuntos pertinentes à aposentadoria especial. Mas o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui,
é pelo menos deixar um indicativo aos nossos ouvintes para que eles possam, a partir do que ouvirem hoje, na pior das hipóteses, procurar um advogado que milita no direito previdenciário para se instruírem melhor antes de encaminharem qualquer pedido de aposentadoria junto ao INSS. O Gustavo, a nossa audiência ela é híbrida, porque nós temos segurados e no canal Saiba Direito, em especial, tem muito advogado que nos acompanha. Tem muito advogado. Então, eu peço que nós falemos o juridiquês para os nossos colegas advogados e a tradução para o público leigo. Então, se possível, vamos atender os dois públicos. O advogado, que busca informações e aperfeiçoamento através desses programas, aqui em especial do canal Saiba Direito, mas também da Rádio Armazém, e também para o público leigo. Falando em termos de direito adquirido e a diferença... lembro mais uma vez, pessoal, o foco é a aposentadoria especial do vigilante, mas falaremos sobre assuntos correlatos. Gustavo, dá uma explicada aqui, por favor, sobre a alteração da aposentadoria especial após a reforma da Previdência e as regras do direito adquirido. Se conseguir em 60, 180 segundos, esse plano. Vamos lá. Até a entrada em vigor da reforma da Previdência, isso em novembro de 2019, o cidadão, como regra, atingiu o direito a uma aposentadoria especial desde que comprovasse 25 anos de atividade com exposição a agentes nocivos ou uma atividade de risco. Existiam também aposentadorias aos 20 anos e também aos 15, mas essas são mais incomuns. Então, vamos ficar com a regra geral. 25 anos de trabalho com exposição a agentes nocivos. Que é o caso do vigilante, né? Que é o caso do vigilante, ensejava, de acordo com a lei anterior, direito a uma aposentadoria especial, cujo valor era equivalente a 100% da média. Em 2019, vem a reforma da Previdência e modifica todo o cenário. A partir de 2019, não basta mais que o segurado comprove 25 anos de atividade especial. Ele tem que comprovar, sim, 25 anos de atividade especial, mas ele tem que também implementar uma pontuação mínima de 86 pontos. Essa é a regra de transição. Mas a novidade, Guilherme, é a seguinte: para atingir os 86 pontos, o segurado tem que comprovar, no mínimo, 25 anos de atividade especial. Mas ele pode juntar, para atingir os 86 pontos, atividade comum. Então, por exemplo, vamos imaginar um agricultor que começou a sua vida laboral em regime de economia familiar. E agora, lembrando, né, Guilherme, que o INSS reconhece tempo rural desde os 7 anos de idade. Então, vamos imaginar o seguinte: um cidadão que começou a trabalhar no meio rural, né, em regime de economia familiar, e que consegue comprovar que trabalhou dos 7 anos de idade até os 20 anos, Guilherme. Ele tem aí... Já tem 13 anos. 13 anos. Se ele tiver 25 anos de atividade especial, que é o mínimo que ele precisa, então ele vai ter 25 anos de atividade especial mais 13, nós chegaremos a 38 anos no total. E aí ele já vai partir de 38 anos para atingir os 86 pontos que são necessários. Na transição, né? Na transição. Então, hoje, Guilherme, olha só, hoje, aposentadoria especial, 25 anos de atividade especial e mais uma pontuação X, 86 pontos. Mas agora é importante que o nosso ouvinte saiba que ele pode, na aposentadoria especial, somar tempo de atividade comum. Essa é a informação principal, ao meu ver, após a reforma da Previdência. Deu uma trancada aqui? Tu me ouve, Guilherme? Agora voltei a ouvir. Tá, poderia repetir o que tu falou? Então, após a reforma da Previdência, Guilherme, para mim, a informação principal é a seguinte: o segurado pode obter a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade, tem que atingir uma pontuação, mas agora, quando buscar uma aposentadoria especial, o segurado não só pode, como deve buscar também o cômputo de tempo comum. Então, ele tem que ter 25 anos de atividade especial, mas ele pode trazer para a soma dessa aposentadoria especial tempo de atividade comum, inclusive atividade rural. Esse, para mim, é o fato mais relevante. Essa é a notícia mais relevante pós-reforma da Previdência no que diz respeito à aposentadoria especial. Gustavo, e vamos lá. E a idade? Tem idade mínima para obter o benefício dentro dessas regras de pontuação?
Guilherme, na verdade, não tem idade mínima. Tem que somar 86 pontos. Mas não há o estabelecimento de uma idade mínima, né? Quanto mais tempo especial, quanto mais tempo comum o segurado tiver, mais jovem ele pode se aposentar. Então, aplicando essa regra, este exemplo da pessoa que iniciou aos 7 anos na agricultura e começou a trabalhar em atividade especial aos 20 anos, 21, 22 anos de idade, e fechou 25 anos de atividade especial, mais os 13 de agricultura, no exemplo que demos agora, ele consegue se aposentar com 50 anos de idade ou até um pouco menos, correto? Exatamente, Guilherme. No caso concreto, com 48 anos, ele poderia ter uma aposentadoria especial. Essa é uma informação que merece ser repetida. Havendo a soma da atividade especial com a atividade comum, não tem idade mínima, justamente por causa da soma da pontuação. Se existisse idade mínima, não haveria sentido exigir a pontuação. Perfeito, mas é bom se ressaltar que o tempo mínimo especial tem que ser 25 anos. Tem que ser 25 anos pela regra em função da alteração da emenda constitucional número 103, que que impediu, inclusive, a contagem do tempo ficto pela regra atual. Gustavo, uma outra informação agora, vamos falar dos vigilantes. Tu te lembra do tema 1031 do STJ? Sim. Que é o que fala do vigilante armado, não armado, coisa e tal. Poderia falar aí um pouquinho sobre o tema 1031? Guilherme, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. Não tem problema? Posso me estender aqui um pouquinho e tu fica à vontade para me interromper. Perfeito. Tá? Pessoal, olha só. Quanto ao reconhecimento como especial da atividade de vigilante, nós passamos ao longo do tempo por vários momentos. Bom, até 1997, a legislação vigente até 1997, ela permitia que a atividade de vigilante fosse reconhecida como especial, tão somente pela presunção de risco. Ou seja, bastava provar que o cidadão era vigilante e ele teria o tempo reconhecido como especial, tanto para buscar uma aposentadoria especial, como para converter o tempo especial em comum para buscar uma aposentadoria comum. O nome disso era enquadramento por atividade. Enquadramento por atividade. Perfeito. Uma presunção de risco. Até 97, se estava escrito ali na carteira de trabalho do segurado, vigilante, não precisava comprovar, ou algumas outras atividades, não precisava comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo. Exatamente. Estou fazendo a tradução do juridiquês para o leigo aqui. Vamos lá. Exatamente. Por favor, siga o vai. Em 97, há uma mudança nesse cenário. Tá? Há uma mudança nesse cenário. E, a partir de então, deixamos de ter atividades presumidamente especiais. Vigilante, enfermeiro, médico, dentista. Não bastava mais desempenhar a atividade. A partir de 95, em alguns casos, 97 em outros, em função da legislação. A partir daí, Guilherme, o cidadão precisou comprovar que elaborou exposto a agentes nocivos. Porque se ele não comprovasse a exposição a agentes nocivos ou a uma situação de risco, essa atividade não seria mais considerada especial. Acabou a presunção. Bom, então, o cara lá, traduzindo, depois de 97, você era dentista, era médico, era enfermeiro. Tinha que ter alguma documentação que comprovasse, é preciso que haja uma documentação que comprovasse que existia o risco ali. Qual é a explicação disso? Você pode ser médico e trabalhar na área administrativa de um hospital. Até 97, se você fosse médico e trabalhasse na área administrativa, não havia problema. O enquadramento por atividade permitia o cômputo daquele período como especial. Dali para frente, era necessário o efetivo agente nocivo, que era comprovado de que forma, Gustavo? A partir daí, passou a ser necessária a comprovação através de um formulário próprio. No início, nós tínhamos o formulário DSS 8030, depois o perfil profissiográfico previdenciário, popularmente chamado de PPP. Ok? Então, até 95 ou 97, dependendo da função, uma determinada situação. A partir daí, uma situação nova.
E aí começou a se discutir, Guilherme, a respeito dos vigilantes o seguinte, mas espera um pouquinho. O vigilante armado, eu vou falar do armado por enquanto, o vigilante, nem a legislação trabalhista reconhece o direito à periculosidade. Então, como que nós aqui na legislação previdenciária, como é que o juiz aqui vai dizer que ela é uma atividade periculosa para fins de aposentadoria, uma situação de risco? E muito se discutiu isso, né? E tu, né, que é um advogado um pouco com uma idade um pouco maior, um advogado mais idoso, né? Não cheguei ao teu nível ainda etário, né? Mas um dia eu chego lá. Bom, mas vamos adiante. Então aí nós passamos por todas essas discussões. E aí, em 2013, houve uma alteração na legislação trabalhista. E aí começou a se estabelecer que a atividade de vigilante passou a ser uma atividade periculosa, com direito adicional de periculosidade de 30%. E aquele argumento que os juízes utilizavam para negar o reconhecimento da atividade vigilante como especial cai por terra. E a partir de então, se volta a reconhecer a atividade de vigilante como especial. E essa discussão veio. E aí passa-se a se discutir também, Guilherme, o seguinte, mas vem cá, depois de 97, é só a atividade de vigilante que pode ser reconhecida como especial ou atividade de vigia também? Então foi essa... Um detalhe, só um comentário, Gustavo. Eu tenho, no Saiba Direito eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre a aposentadoria do vigia e do vigilante, e eu percebo uma crítica muito severa dos vigilantes contra os vigias. Só que, respeito opiniões diversas, né? Só que o risco do vigia, muitas vezes, é ainda maior, muitas vezes, nem sempre, é claro, muitas vezes é maior do que o risco do vigilante, né? Porque o vigia, ele está desarmado, está exposto a riscos e ele gera uma comunicação visual, uma comunicação para a sociedade que é menos inibitória do que a de um vigilante armado, né? Tu sabes, Guilherme, que a mim, particularmente, o que importa, na minha análise, é o local aonde o serviço é prestado. Né? Porque se um vigia presta a atividade dele num local onde ele não tem risco, que a gente vê aqui vigias em alguns lugares onde não há um risco iminente, né? E isso vale para o vigilante também. Agora, há vigias trabalhando sem porte de arma de fogo, por isso vigia, e que trabalham num local extremamente perigoso. E aí o risco que ele corre é muito maior do que um vigilante que presta atividade em outro local, por exemplo. O vigilante ele tem um curso e algumas credenciais que são exigidas, por isso ele é vigilante. E nós temos no canal Saiba Direito um número muito grande de vigilantes que nos seguem e é uma turma muito consciente, tem muita informação sobre questões jurídicas, sobre direito previdenciário e trabalhista. E existe um comparativo que eu faço. O vigilante armado que trabalha numa prefeitura de uma cidadezinha pequena, ele provavelmente tem um risco muito menor do que de um vigia desarmado que trabalha na periferia de qualquer capital do país. Perfeito. O vigia de uma farmácia costuma ter um risco muito maior, uma exposição muito maior ao risco, do que o vigilante armado de uma prefeitura. Quem é que vai assaltar a prefeitura de uma cidadezinha pequena? O risco é muito menor. Sem demérito ao vigilante que está lá na prefeitura. Estou apenas comparando que o agente nocivo é o risco, não é a arma. A arma é apenas uma ferramenta de trabalho. Independente dessa discussão, eu até quero deixar e registrar publicamente isso, né? Eu tenho um respeito e uma gratidão muito significativa, muito grande a essa categoria dos vigias e também dos vigilantes. Por quê, Guilherme? Eu trabalhei em muitos processos de vigia e vigilante. Quando poucas pessoas, né? Quando a gente se forma, e aí os advogados que nos acompanham vão entender o que eu estou falando. Quando nós nos formamos, quando nós começamos a atuar, não são todas as pessoas que acreditam, né? Porque, claro, hoje a gente já tem uma certa estrada aí percorrida, mas e os vigilantes, os vigias confiaram no nosso trabalho e nós aposentamos vários, trabalhamos para vários. Então,
eu tenho uma gratidão muito grande a essa categoria. Mas vamos voltar ao que interessa. Isso. Bem, então tá. A partir de 97, tem que se comprovar a exposição, e aí passou a se discutir, Guilherme, o seguinte, mas vem cá, depois de 97, primeiro, pode-se reconhecer a atividade de vigilante como especial? Segundo, se pode, pode-se reconhecer também a atividade de vigia como especial? E essa discussão, Guilherme, ou essas discussões, se travaram em todos os tribunais do país. Aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que envolve Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, isso está pacificado há bastante tempo já. A atividade de vigilante é uma atividade especial, mesmo depois de 97, né? E também é possível se reconhecer como especial atividade de vigia. E o INSS não reconhece isso, né? Não, na via administrativa, o INSS não reconhece a atividade nem de vigia nem de vigilante posterior a 97 como especial. Esqueçam. Ou seja, você entra com pedido administrativo junto ao INSS, é certa, é muito previsível a resposta administrativa. Para obter o seu direito, você dependerá do Poder Judiciário. Correto, Gustavo? Eu já estou respondendo, mas confirma para mim. Perfeito, perfeito. Eu digo para os nossos amigos e clientes e telespectadores, esqueçam que o INSS vai reconhecer a atividade de vigilante posterior a 97. Porém, esquecer não é desistir. Esqueçam de ter êxito na via administrativa. Agora, jamais desistam, porque na via judicial é muito provável que se consiga reconhecer. Um parênteses, tu não te importa que eu converse contigo e ao mesmo tempo fique mateando aqui, né? É claro que não, deve, né? Então, seguimos aqui. Bem, Guilherme, e aí se passou a discutir isso. E essa discussão, Guilherme, chega então ao Superior Tribunal de Justiça, que lá no STJ, ela chegou e ao aportar no Tribunal Superior, o que faz o tribunal? Olha o cenário, né, e diz o seguinte, não, mas espera um pouquinho, há muitas discussões no Brasil inteiro a respeito disso. Então, eu vou dar a esse recurso que chegou até mim um significado diferente. Eu vou aqui receber esse recurso como um recurso repetitivo. E a decisão que eu tomar neste processo, ela vai valer para todos os demais processos que tramitam no país inteiro e que se está discutindo essa questão. O nome disso é sobrestamento. Isso. Ele suspende os processos até que ele decida. E agora o STJ veio e decidiu. E aí é essa decisão que é a decisão do tema 1031, o tema 1031. Né? E essa decisão foi tomada pelo STJ há algum tempo já. O julgamento ele aconteceu. E aí eu vou contar, se tu me permites aqui, uma historinha desse julgamento. Tá? Porque o IEPREV, Instituto Previdenciário, né, de Atuação Nacional, participou do julgamento como amicus curiae. E eu faço parte do IEPREV também, enfim, e tive a oportunidade de falar, de discutir, né, esse processo. O que aconteceu, Guilherme? Durante o STJ decide o seguinte: primeiro, é possível reconhecer a atividade de vigilante posterior a 97. Essa foi a primeira decisão. Segundo, o STJ diz o seguinte: e pode reconhecer também a atividade de vigia. Então, tanto a atividade de vigia como a atividade de vigilante posteriores a 97, esse período pode ser reconhecido como especial desde que se comprove o risco da atividade. Se comprove como? Através de PPP. No caso do vigilante, o porte de arma de fogo já costuma ser o suficiente, correto? Sim, mas eu sugiro aos nossos... Aí eu me dirijo mais aos colegas advogados. Não se limitem a apresentar só o PPP. Solicitem o laudo técnico da empresa, porque para preencher um PPP a empresa tem que ter laudo, e provem efetivamente adicional de periculosidade, enfim, tragam outras provas, tá bem? Mas tanto a atividade de vigia como a de vigilante, mesmo posterior a 97, o STJ já disse que é atividade especial. Mas aí, Guilherme, vem a cereja do bolo. Durante o julgamento desse recurso, Guilherme,
a ministra a Suzete, quando ela vota, e o voto dela foi incorporado à decisão, ela diz algo muito importante. Ela diz o seguinte, que a atividade de vigia ou vigilante, ela é uma atividade que deve ser reconhecida como especial, mesmo depois da reforma da Previdência. E aqui nós temos que fazer uma pausa. Por quê? Quando veio a reforma da Previdência, Guilherme, em 2019, a emenda constitucional 103, ela altera o artigo 201 da Constituição Federal. E ela retirou dali, Guilherme, risco à integridade física. Ou seja, Guilherme, quando veio a reforma da Previdência, a emenda 103, ela diz que atividades... Ela reduziu o leque. Exato. Ela diz assim, atividades com exposição a agentes nocivos é uma atividade especial. Mas a atividade com exposição a risco não é mais especial. Ela não diz isso textualmente, mas ela retira o risco. Sim, ela só retira. Ela só retira. E aí, vigilantes, eletricitários, em tese, não teriam mais como reconhecer como especial a atividade posterior à reforma da Previdência. O motorista de caminhão de cargas explosivas. Mas aí teria penosidade. Mas, enfim, sim, como exemplo serve. Bom, e aí, então, depois da reforma, né, a atividade de vigilante não seria mais especial. Mas aí a ministra, lá, quando ela profere o seu voto ali, né, ela diz que, inclusive, depois da reforma da Previdência. Só que aí, Guilherme, isso não constou no voto do STJ. O STJ diz assim, na primeira manifestação, atividade de vigilante é especial mesmo depois de 97. Atividade de vigia é especial mesmo depois de 97. E não falou nada. Aí, o IEPREV ingressa com embargos de declaração. E, ao julgar os embargos de declaração, Guilherme, o que diz o STJ? Ele diz o seguinte, que não, que a atividade de vigia e vigilante é uma atividade que deve ser reconhecida como especial mesmo depois da reforma da Previdência. Tu entende que isso muda tudo? Isso muda tudo em um detalhe. Logo que foi julgado o tema 1031, eu me lembro que eu dei uma entrevista que está lá no canal Saiba Direito, em que eu falo sobre a questão do vigia e do vigilante, e eu vi no YouTube muitos advogados, muitos colegas, falando sobre os efeitos da reforma da Previdência para os vigilantes, e pouca gente falava nisso, pouca gente na oportunidade falava nisso. O agente nocivo risco, que foi retirado do texto legal, ele estava, era uma discussão que estava longe dos holofotes, longe do radar de muita gente. E muitas pessoas deixaram de pedir aposentadoria especial porque a lei mudou e acreditaram na lei. E eu sempre digo para as pessoas, a lei não é a única fonte de direito, pessoal. Não é porque a lei diz uma coisa que é assim que funciona, porque a nossa legislação é muito contraditória. Gustavo, desculpa te interromper, eu quero que tu siga a tua explicação, por favor. Não, a tua observação ela é perfeita, porque se nós olharmos a letra fria da lei, se nós olharmos o teor do novo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, nós vamos ter que responder para os nossos queridos vigilantes o seguinte, como diz a gurizada, perdeu, já era, perdeu, bugou, não dá mais. Atividade periculosa não é mais atividade especial desde 2019. Só que aí, Guilherme, vem o STJ com uma nova interpretação. Porque nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso, Guilherme, em que se busca regulamentar essa situação. Tá? A reforma da Previdência, no texto original, ela proibia
Depois ela não proibiu, ela simplesmente o suprimiu da Constituição, e o STJ vem dizer o seguinte: olha, atividade periculosa, mesmo depois da reforma, tem que ser reconhecida como especial. Claro, Guilherme, o INSS provavelmente vai ingressar com recurso extraordinário. Na verdade, ele já entrou, mas agora, depois dos embargos, talvez ele modifique um pouco seu recurso extraordinário para levar o tema para o STF. Mas o cenário que nós temos hoje, ele é um cenário que nos traz esperança, que traz esperança para os nossos queridos vigilantes e vigias. Então, o senhor, a senhora que nos assistem, que nos ouvem, que nos acompanham, espalhados pelo Brasil inteiro, pensem bem antes de encaminhar a aposentadoria. Procurem, por favor, um advogado que seja da sua confiança. Que não precisa ser nem eu nem tu, né, Gustavo? Qualquer Não. advogado previdenciarista qualificado poderá mudar o resto da sua vida. Obviamente. Procure qualquer advogado da sua confiança que milite no direito previdenciário. Invista, pague uma consulta para o colega, faça um planejamento previdenciário, leve a sua documentação. Talvez isso mude o cenário. É muito importante. Né? E um detalhe, senhora. Pode falar, desculpa. Se nós conseguirmos hoje, Guilherme, encerrar a nossa conversa, incutindo na cabeça do vigilante, do vigia, da vigia, isso, que antes de encaminhar a aposentadoria, eles devem procurar um assessoramento técnico. Guilherme, eu já saio daqui extremamente feliz e satisfeito. Tem mais uma coisa, Gustavo. É claro que eu já sei a resposta, mas eu queria que tu falasse. Aquela pessoa que não é vigia, mas trabalhou como vigia ou vigilante e que não teve o tempo computado como especial, o que tu recomenda que ela faça? Que imediatamente procure o advogado da sua confiança, né? E leve essa situação, porque provavelmente tenha direito à revisão da aposentadoria, né? E isso é imprescindível. E, Guilherme, eu vou avançar, eu nem sei quanto tempo nós temos. Mas não, a gente tem tempo. Vamos lá. Tá, mas deixa eu te falar uma outra coisa. Agora mudou também os critérios de cálculo da aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por invalidez, que era de 100%, agora não é mais, a não ser que seja decorrente de um acidente de trabalho, ok? Mas a aposentadoria por invalidez agora, ela vai ter o seu valor, o valor da aposentadoria por invalidez, ele é de acordo com o tempo de trabalho da pessoa. Eu vou falar tempo de trabalho, tá? Porque para que todos entendam. Para facilitar. Então, Guilherme, se o cidadão trabalhou como vigilante, não teve esse tempo reconhecido como especial e, porventura, esteja aposentado por invalidez em data posterior à reforma da Previdência, ele pode entrar com a revisão até mesmo da aposentadoria por invalidez, Guilherme. Porque aí ele reconhece o tempo de vigia ou vigilante como especial, com isso ele transforma o tempo especial em comum, com um acréscimo, e isso vai ter impacto direto no valor da aposentadoria por invalidez. Imagina aonde nós estamos chegando. E só aí, vamos lembrar, sabe, um pequeno parênteses. Semana retrasada, eu entrevistei o nosso colega Maicon Simões, e com quem eu debati o princípio da igualdade, que permite a aplicação do critério de cálculo da aposentadoria por invalidez comum, os mesmos critérios da aposentadoria por invalidez acidentária. Então, se você está em casa, procure ali no Saiba Direito, tem um vídeo de meia hora mais ou menos, que eu falo isso. Se você está aposentado por invalidez, após a reforma da Previdência, o que o doutor Gustavo está falando é um fundamento a mais, mas é possível fazer a revisão independentemente disso que ele está explicando aqui. Perfeito, pode seguir, Gustavo, desculpa a interrupção, então, que eu interrompo, pessoal, né? Não, mas tá perfeito. Então, passamos a régua no seguinte sentido, ó. Se você que nos ouve, se você que nos assiste, foi aposentado por invalidez e o início da sua aposentadoria por invalidez é posterior a novembro de 2019, procure um advogado. Fechado? É isso aí. Então, tá bom. E aí, lá o advogado conseguirá ver atividade especial, poderá enquadrar, fazer esse enquadramento para critérios de cálculo, tudo isso vai ser possível ser avaliado. Mas o importante é procurar algum especialista na área. E aquele cara, Gustavo, que está aposentado na aposentadoria comum e pensa em fazer a revisão, qual é o prazo que ele tem? O prazo que ele tem a contar da concessão da sua aposentadoria.
Na verdade, não é da concessão, é do recebimento do primeiro pagamento. Ah, sim, exato. Do recebimento do primeiro pagamento. 10 anos, Guilherme. Em 10 anos. é 10 anos o prazo para a revisão. Nós poderíamos aqui entrar em algumas questões, mas assim, não adianta. Vamos dar a resposta de acordo com o que a jurisprudência está se posicionando hoje. O prazo para a revisão de aposentadorias é de 10 anos a contar do pagamento do primeiro mês. Porém, não há prazo, repito, não há prazo para buscar a concessão de uma aposentadoria indeferida. Se o senhor ou a senhora teve a sua aposentadoria indeferida há 20 anos, não tem problema. Ainda pode buscar a concessão dessa mesma aposentadoria. Os atrasados ficarão limitados aos últimos 5 anos. Tá? Então, 10 anos para revisar a aposentadoria concedida. Não há prazo para buscar a concessão de uma aposentadoria que foi negada pelo INSS. Gustavo, tu falou aqui que tu falou agora em decadência e prescrição, indo para o juridiquês. Decadência 10 anos, prescrição 5 anos. E aí tu fala que a concessão está limitada, o retroativo está limitado aos últimos 5 anos. Um detalhe, uma informação que servirá a uma pequena parcela da sociedade, mas que é bom informarmos. Se o segurado for incapaz para os atos da vida civil, ele goza de algumas proteções que as demais pessoas não têm. Uma delas é que contra o incapaz não corre o prazo de prescrição. Aquela pessoa que teve um AVC, teve mal de Alzheimer, sofreu um acidente de trabalho que afetou a sua capacidade para os atos da vida civil, esta não está sujeita ao prazo de 5 anos. Na área previdenciária, a gente tem a mania de falar dos últimos 5 anos, mas é sempre bom lembrar. O incapaz para os atos da vida civil tem algumas proteções a mais. Perfeito, perfeito. Havendo a incapacidade para os atos da vida civil, não há prazo prescricional, e se o cidadão teve o processo dele negado há 10 anos pelo INSS e judicialmente ele ganhar o processo, trocando em miúdos aqui, ele vai receber os 10 anos de atrasado. Perfeito. Doutor Gustavo, estamos encaminhando aqui o final do programa. Qual a sua dica para os colegas advogados, dicas estratégicas que tu poderia passar para os colegas que atuam na área previdenciária? Pô, tu fica me interrompendo durante o programa inteiro, e agora tu vem dizer que acabou assim, pô, tão rápido. O Gustavo, quem manda no programa sou eu. Bom, eu tô brincando. Eu tô brincando aqui, mas assim, olha, é que os nossos ouvintes, eles precisam saber quais são as dicas previdenciárias, e eu gosto de deixar um gostinho de quero mais para que eu possa te trazer mais vezes aqui e o pessoal queira ouvir, né? Tá. Já vamos deixar engatilhado aqui para uma próxima. Com certeza. Brincadeiras à parte, Guilherme. Olha, a dica que eu tenho que dar para os advogados e para os segurados do INSS é que vale muito a pena tentar buscar o reconhecimento do tempo especial de vigilante. É muito importante isso. Isso pode mudar significativamente o valor da aposentadoria. E eu tenho um caso concreto aqui, Guilherme, que eu estou trabalhando no escritório e a gente está na fase de execução. E eu estou aqui conversando contigo e atrás de mim está o meu computador, a tela do meu computador, e com o cálculo de uma revisão de aposentadoria de vigilante, Guilherme. Eu não vai de quanto para quanto, tem ideia? Eu não transformei a aposentadoria de comum para especial, não foi isso. Eu só aumentei o tempo, entendeu? Eu só transformei uma aposentadoria que era por tempo de serviço, ela continuou sendo por tempo de serviço, porém com um tempo maior. O valor mensal modificou muito pouco, cerca de R$80. Agora, e atrasados, meu amigo, R$80 mil. R$80 mil. Esse aqui, que há outros. Então, assim, Guilherme, esse é apenas um exemplo para mostrar para o senhor, para a senhora que estamos ouvindo, para os colegas advogados, que vale a pena. Quanto tempo tem se lutado até que esse processo tivesse chegado no STJ para finalmente se firmar esse entendimento? Vigilante é atividade especial, mesmo após 97.
isso pode fazer com que a situação do segurado modifique completamente. Ele pode atingir a pontuação, pode atingir um direito adquirido antes da reforma da Previdência, ele pode atingir os pontos depois da reforma. Guilherme, o céu é o limite. Isso pode ser a diferença entre uma velhice digna e uma velhice com sérias privações financeiras, limitações financeiras, né? Nós temos aqui, todos já sabem que o entrevistado, Luiz Gustavo, é meu sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados, né? Então, por isso que a gente tem essa liberdade para, inclusive, ficar cutucando um ao outro, né? Os demais convidados eu trato com mais educação, né? E nós temos aqui no escritório um caso de uma dentista que praticamente quase dobrou a sua aposentadoria por conta do enquadramento da sua atividade como especial. Quase dobrou, foi de um pouco menos de R$2.000 para quase R$4.000. Então, eu te proponho, Guilherme, vamos fazer uma próxima. E veja, eu já estou me convidando, né? Ver como é que é. Vamos pedir autorização para 1 ou 2 clientes nossos que têm os processos já concluídos e vamos fazer uma conversa, eu e tu, marcar na próxima vez, e vamos trazer casos concretos, desde que os nossos clientes nos autorizem, e eu tenho certeza que o farão, né? Omitimos só o nome, e vamos trazer casos concretos para mostrar que aquilo que nós estamos falando aqui... é vida real, não é teoria. Exato, que não se deve tão somente ao nosso amor pelo direito previdenciário, e sim porque as coisas acontecem na prática, né? Isso é muito legal, acho que vai ser muito impactante mostrar uma aposentadoria híbrida de R$4.000, uma aposentadoria por tempo que foi transformado numa especial e que tem um aumento de R$2.000 por mês, um vigilante que transforma uma pessoa que passou a vida inteira pagando sobre um salário mínimo, e aí, em vez de sair entrando com pedido administrativo a miguelão, como se fala, fez um planejamento estratégico dentro da lei e pulou de um salário mínimo para R$3.000 e tantos a sua renda. Vamos trazer alguns casos na próxima vez e eu acho que vai ser muito interessante para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, enfim, entenderem o que a gente está falando, que isso acontece na prática. Doutor Gustavo, meu sócio, meu amigo, meu irmão, te agradeço pelo tempo, pelo conhecimento. Para você que está em casa, se ficou alguma dúvida, nós nos formamos em 1999, o Gustavo e eu. 1990, ele é mais velho. Pela cara, você já vê que ele é bem mais velho que eu, né? Mas são 21 anos e pouco de atividade e eu aprendo muito todos os dias contigo, Gustavo. Muito obrigado aí, pessoal. E de repente ficou com uma impressão errada aí da nossa sacanagem mútua aqui, a gente se sacaneia, mas é uma demonstração de carinho. Alguma consideração final? Não, só agradecer o convite aí, desejar um forte abraço a todos os nossos ouvintes, telespectadores espalhados pelo Brasil inteiro, da rádio mais o quê? Rádio mais Fodax, do sul do país. Perfeito. Por enquanto, forte abraço. Do país, né? Logo aí vai ser da América do Sul, né? Tá bom. Forte abraço a todos e mais uma vez obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Para você que está em casa, muito obrigado. E não se esqueça, Colim, Ramos e Jesus Advogados, telefone 51 32 28 12 19. Se for para a Serra, rede Sky de hotéis. E mais, se você tiver algum assunto interessante, se você for profissional de alguma área e entender que pode cooperar na nossa revolução intelectual, que a revolução não é mais pelas armas, é pela informação, entre em contato comigo e faremos uma entrevista para debater o assunto que você que está em casa, você colega advogado, você profissional de qualquer outra área de interesse social tenha para nos trazer. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.